Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. A Ele seja sempre toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, porque Ele é a razão da nossa vida. Ele é o nosso amado, né? Ele é o Deus da nossa salvação. Amém? Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Muito boa tarde, Glauco, irmã Genira, a paz do Senhor. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantaram contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não ponha Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, o Senhor, porque Ele é bom, porque me livrou de toda angústia e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmã querida. Segunda-feira, mas estamos iniciando mais uma semana para a glória de Deus. Até aqui nos ajudou o nosso Deus, né? O Senhor já nos deu tantos livramentos. O Senhor, nós temos muito mais para agradecer do que para pedir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, né? Vamos estar colocando as nossas petições diante do Senhor, porque Ele fala, não estejais inquietos por coisa alguma, né? A nossa semana, amém? Tá triste mesmo, Glauco, mas é o cumprimento da palavra, vai fazer o quê, né? Jesus, ele compara os últimos tempos, né, o fim dos tempos com um parto, né? Então, quando chega aos 9 meses, começa uma dor, depois passa um tempinho, outra dor, depois mais rápido, outra, mais rápido, outra, e depois quando a mãe tá para dar à luz, ela tem dor nas costas, ela tem dor na barriga, ela tem cólica. Então é o que vai acontecer nos últimos tempos, vai ter guerra, rumor de guerra, terremoto, fome, peste, tudo junto, né? Mas Jesus prometeu que ele vem buscar a sua igreja, então nós temos que manter as nossas vestes limpas, né, do pecado, para nós sermos dignos de participar do banquete, né? Daquele banquete que Jesus vai oferecer lá, onde ele vai ser coroado rei, né? E ele vai dominar, vai ser o noivo da igreja e vai descer depois aqui na terra, né? Vai pisar no monte das oliveiras, da onde ele subiu, né? Porque quando ele subiu ao som da trombeta e os anjos declararam, esse mesmo Jesus que vocês viram subindo, um dia vai voltar e vai pisar naquele monte. Israel vai estar cercado por inimigos, aí Jesus vai pisar no monte das oliveiras, vai fender o monte, o povo de Israel vai escapar, nós, a igreja de Jesus, vamos lutar contra os inimigos de Israel, amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então vamos consagrar essa semana ao Senhor. Vamos agradecer porque até aqui o Senhor tem estado conosco, está nos ajudando, né? A gente tem luta e tem dificuldade, mas é para a gente provar a grandeza, a fidelidade do nosso Deus, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, te agradecemos porque misericórdias novinhas vieram sobre a nossa vida nesta manhã, elas são a causa de não sermos consumidos, elas são novas, elas são de geração em geração. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua compaixão. Muito obrigada pela família, pelos filhos, genro, nora, netos,
Pai amado, nós queremos, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade, porque nós não temos outro Deus além de ti. O Senhor é a rocha da nossa salvação, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa alegria quando nós acordamos, a nossa alegria quando nós dormimos, porque nós sabemos que nós temos um Deus que não cochila, que tem cuidado das nossas vidas com os teus cuidados paternais. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará. Muito obrigada pela família que o Senhor nos deu. Abençoa essa instituição chamada família. Não deixa, Senhor, essa instituição se dissolver. Não permita, Senhor, que seja banalizada. Ó Deus, porque foi o Senhor que criou a família. Senhor, abençoa os nossos filhos, genro, nora, netos. Boa tarde, Cris, a paz do Senhor. Nós declaramos, Senhor, que eles são herança bendita do Senhor aqui na terra. Os nossos filhos são flechas, irão mais longe do que nós. Nós declaramos que eles serão reconhecidos como semente dos benditos do Senhor aqui na terra. Eles serão reparadores de brechas para que essa nação se torne habitável. E como diz a tua palavra, nos últimos tempos o Senhor derramará do teu espírito. Os nossos jovens serão profetas, profetizarão. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós, Senhor, te agradecemos pela vida de cada um deles, que eles recebam a revelação de que se eles honrarem pai e mãe, a vida deles, Senhor, será prolongada e eles irão bem nesta terra. É o primeiro mandamento com promessa. E ajuda-nos, dá-nos a graça, Senhor, para também não irritá-los, para ensiná-los, Senhor, com sabedoria, para estarmos sempre orando por eles, que o Senhor nos revele, Senhor, ó Deus, coisas que acontecem ou que poderiam acontecer na vida deles e que pela oração, Senhor, nós sejamos, Senhor, sentinelas, em nome de Jesus. Abençoa a saúde do Isaías, Pai. Nós clamamos por um milagre na vida dele. O Senhor é Deus que, Senhor, é Deus do nosso impossível. Tem compaixão da vida dele. Maria das Graças, muito boa tarde, querida. Tem compaixão da vida dele. Senhor, toca na nossa cabeça. Derrama essa unção do Salmo 23 que cura a alma, o sentimento, as emoções. Ministra a unção de Manassés, o Deus que faz esquecer todo o passado de sofrimento e o Deus que faz a unção de Efraim duplamente frutífero na terra da aflição. Senhor, abençoa. Aonde houver alguma, Glória Pereira, muito boa tarde, aonde houver alguma célula cancerígena, Senhor, cancela pelo poder do teu sangue precioso. Em nome de Jesus, nós declaramos saúde na nossa mente, nós declaramos saúde na nossa visão, na nossa garganta, na nossa boca, no esôfago, no estômago, no intestino, na coluna, nos nervos, nos ossos, no sangue, no rim, nas áreas ginecológicas, nas áreas urinárias dos homens. Em nome de Jesus, abençoa os nossos pés, porque a tua palavra declara que são formosos os pés daquele que prega o evangelho, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos concede. Isaías 3, 4 e 5 declara que o Senhor tomou, carregou todas as dores, todas as enfermidades pelas suas machucaduras. Nós declaramos e profetizamos que nós já fomos curados e nós tomamos posse da vida abundante, da alegria completa, porque o pão da saúde é porção dos filhos e nós somos filhos e nós nos alimentamos desse pão da vida que é a tua palavra. Nós nos lavamos com a tua palavra, Senhor, e ficaremos mais alvos que a neve pelo poder do teu sangue precioso. Perdão toda vez que nós murmuramos, Senhor, que nós, ó Deus, não enxergamos a tua grandeza, a tua glória, enxergamos os gigantes em vez de enxergarmos os frutos. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e te agradecemos por tudo. Temos um coração agradecido, a bem sobra das mãos.
Senhor, onde o teu povo tocar, Senhor, ó Deus, que haja, Senhor, ó Deus, prosperidade, que haja abundância, que pela nossa obediência as bênçãos corram atrás de nós e nos alcancem. Senhor, ó Deus, a tua palavra diz que quando o inimigo fosse pego, ele devolveria 7 vezes mais, e o inimigo da nossa alma foi pego na cruz do Calvário. Que ele devolva tudo que é nosso, tudo que foi roubado em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste. Nós declaramos que essa nação é do Senhor Jesus Cristo, que os princípios da tua palavra vão prevalecer e permanecer de norte a sul, de leste a oeste. Visita o poder legislativo, executivo e judiciário. Faz uma limpeza nessa nação, traz à tona, porque a tua palavra diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Traz revelação de tudo que está encoberto e envia anjos guerreiros, dá sabedoria dos altos céus, inteligência, o teu conselho, a tua fortaleza, o temor do teu nome. Limpa a nossa nação, nós declaramos salvação nesta nação, nós declaramos a tua glória, levanta e resplandece Brasil, porque já vem a tua luz, que a glória do Senhor nasça sobre esta terra e que os povos vejam a tua glória nesta nação. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da faixa de Gaza, de tantos inocentes morrendo, Senhor. Oh Jesus, o Senhor fala que faz cessar a guerra até o fim do mundo. Faz cessar essa guerra. Senhor, traz concordância. Tira, Senhor, todos aqueles que são contrários, Senhor, que querem a maldade, que só enxergam o mal. Nós clamamos a tua misericórdia pelas crianças. Liberta, livra o jovem das más companhias, dos vícios, das drogas. Guarda a vida de todas as crianças, Pai. Protege-os de toda malignidade. Visita, Senhor, as UTIs, os leitos de hospital. Aqueles que estão gemendo, que estão clamando a tua misericórdia. Ajuda-os a invocar o teu nome, Senhor, e cuida dessas vidas, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão no asilo abandonados, Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm idade e não tem quem os ajude, seu socorro bem presente na angústia, na tribulação, em nome de Jesus, amém, amém? Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está em Números 13, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o 4º livro da Bíblia, o 4º livro do Pentateuco, né? E o Pentateuco, Deus quando subiu lá, quando Deus chamou, quando Moisés subiu na presença de Deus, né? Que Deus escreveu os 10 mandamentos, eu creio, porque foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Então, Moisés esteve 2 vezes 40 dias na presença de Deus, e eu creio que Deus falou o Pentateuco para ele. Eu não sei como ele tinha tanta memória para guardar tanto nome, tanta coisa, e o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, eu creio que esses 80 dias que Moisés passou na presença de Deus, Deus contou como ele criou o homem, né? Para que ficasse registrado, porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus somente, ela é a palavra de Deus. E Deus não criou o mundo, deu corda e largou à toa, né? Deus deixou a Bíblia que é para ser obedecida, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas não entendem e interpretam errado, né? Isso quando desobedece, né? Então, vamos compartilhar uma palavra que está em Números 13, a partir do 26, deixa eu fazer uma ilustração, né? Quando você só vê umas pinceladas de um quadro, você não tem ideia como aquele quadro vai ficar, né? Então, ninguém pode julgar a tua vida, porque o Senhor começou uma boa obra e tem uma placa nas suas costas e na minha, em obras. Nós estamos em obras, né? Aí, quando você vê um quadro pintado bonito, se você colocar 12 pessoas para enxergar, para falar o que você está vendo nesse quadro, se esse quadro tem muito detalhe,
Se você tá meio mal-humorado, você vai ver as coisas feias, as coisas ruins, né? Ah, tem um temporal, né? Tem um mar agitado. Aí, se você tá de bom humor, você tem os olhos bons, você vai ver assim, olha, mas acima desse temporal tem um sol brilhando, né? Então, depende dos nossos olhos, né? Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá saúde. Então, eu vou procurar mesmo agora enxergar mais as coisas boas, né? Em nome de Jesus. Então, Deus fala para Moisés enviar 12 espias, porque eles estavam saindo do deserto e era tempo da promessa de Deus se cumprir, que ele deu para os patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó, que eles entrariam na terra prometida. Nenhum povo da terra teve promessa de herdar uma terra, só o povo hebreu, né? Aí o que Deus ordenou? Você chama um príncipe de cada tribo, né? Das 12 tribos, 12 espias, e eles vão espiar 40 dias essa terra, né? Por quê? Porque Deus falou que era uma terra que mana leite e mel. Deus queria que eles vissem a terra com os olhos deles para que a fé fosse acrescentada. Assim, Deus também tem promessas na nossa vida, né? Só que o processo até nós conquistarmos as promessas leva algum tempo, tem um trabalhar de Deus, né? E era para animar o povo, né? Para eles se animarem depois de tanto tempo no deserto, coisa que eles podiam ter chegado em 40 dias, eles levaram muitos anos, né? Então, era tempo, 40 anos, era tempo deles entrarem na terra prometida, né? Então, o que acontece? 2 espias, o Senhor falou, né, para eles irem lá. Então, o que aconteceu? Tinha 12 espias, né? De acordo com o texto, Moisés obedeceu a ordem divina e os enviou desde o deserto de Parã, conforme a palavra do Senhor, né? E os espias foram enviados numa missão expiatória, né? Para ver o tipo de oposição que eles enfrentariam, para comprovarem a promessa que Deus fez. Assim, todos nós temos promessas e temos que enfrentar os processos, as oposições, as lutas, né? Para chegar lá. Então, eles deveriam espiar a terra de norte a sul, né? Então, eles deviam ver se os moradores da terra eram fracos, fortes, poucos ou muitos, como era a terra, se a terra era boa, se a terra era rica ou pobre, né? Se havia cidade, acampamento, fortaleza, né? E trazer alguns frutos da terra, né? Deus queria, Deus sabia, né? Que tinha frutos gigantes. Tinha gigantes lá, os enaquins, mas também tinha frutos gigantes, né? Aí eles retornaram, né, com essa missão. Aí o que eles viram? 10 espias, eles viram só coisa ruim, viram gigantes, né? Eles viram que eles não conseguiriam vencer os gigantes. Ah, a terra é boa assim, mas eles infamaram, né? Ela devora os seus moradores. Aí eles se viram como gafanhotos, viu? A palavra de Deus fala lá em Provérbios que assim como o homem se vê, assim ele é. Então, em vez deles virem os frutos, eles olharam as coisas ruins. Lembra do quadro que eu falei, né? Se 12 pessoas olharem um quadro, muitas vão ver as coisas ruins e algumas, né, vão ver as coisas boas, né? Porque assim como o homem se vê, assim ele é. E Deus queria que eles vissem, a fé deles fosse fortalecida e que eles comprovassem, né, verdadeiramente a terra mana leite e mel. A terra tem frutos gigantes, né? Tem gigantes, mas os gigantes que nós temos que enfrentar são para o nosso Deus, né? Não são para nós. Tem cidade fortificada, grande, né? Tem tudo isso. Mas o nosso Deus, foi Deus que prometeu para eles, né? Que ele daria essa terra que mana leite e mel, e Deus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, um dos espias foi Josué, que era filho de Num. O nome dele era Oséias. Depois, né? Oséias quer dizer salvação. E depois, né?
quando Deus mandou ele para essa missão, Deus mudou o nome dele de Oséias para Josué. Deus é a minha salvação. Então, nós temos promessas, nós enfrentamos lutas, dificuldades, mas depende aonde nós colocamos os nossos olhos, assim vai ser gerada a nossa vitória. Ou nós olhamos para os gigantes, né? Ou nós olhamos para os frutos gigantes e que a terra mana leite e mel, né? Então, um dos espias era Josué, filho de Num, né? E o outro, Oséias, e Deus mudou o nome dele para Josué. Não, Caleb. O outro era Caleb, né? Então, era Josué, filho de Num, o nome dele era Oséias, que quer dizer salvação. Deus mudou o nome dele para Josué, que quer dizer Deus é salvação. E Caleb, né? Que era da tribo de Judá. E Josué era da tribo de Efraim, que era filho de José, né? Então, o que acontece? Os 10 fizeram mau relatório, falaram mal porque os olhos deles eram maus e eles só olharam as coisas ruins. E 2, né? 2, eles rasgaram as vestes quando eles voltaram e eles falaram assim: subamos porque é certo que prevaleceremos. Muito boa tarde, Noemi, irmã Noemi, irmão Francisco, né? Vamos subir, vamos contra esse inimigo, porque é certo que nós vamos prevalecer, porque Deus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, não te deixarei, não vou te desamparar, né? Alguns falam que tem 367, não tenha medo, você vai passar por luta, vai passar por dificuldade, mas em cada uma delas está a promessa de que Deus não desampara, de que Deus não nos abandona. Nós vamos prevalecer contra os gigantes e nós vamos olhar para o fruto gigante, para aquilo que aquela luta está produzindo na nossa vida. O Senhor fala que quando nós passamos por luta, que nós confiamos no Senhor, nós recebemos a unção da vitória, para que nós possamos derramar essa unção sobre as pessoas que passam pelo mesmo problema, né? Então, eles rasgaram a roupa, né? E eles deram um bom relatório. Os 10 deram um mau relatório, assustaram o povo. E não era esse o intuito. O intuito de Deus é que eles vissem a terra, a fé deles fosse fortalecida e pelo relatório deles a fé do povo de Israel fosse fortalecida. Mas por esse relatório dos 10, o povo desanimou, ficou com medo. Mas eles quiseram tirar Deus dessa equação. Nós nunca podemos tirar Deus da equação da nossa luta, da nossa dificuldade, porque maior é Ele do que qualquer coisa que está no mundo. Que o Senhor é por nós, quem é que vai se levantar contra nós? Agindo o nosso Deus, quem é que vai se levantar para impedir, né? Então, os 2 já fizeram outro relatório totalmente diferente, né? Como o quadro, né? Então falaram assim: a terra pelo qual passamos para possuir é extremamente boa. Se for da vontade de Deus, se Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir, né? Vamos ver os frutos em vez de ver os gigantes, porque os frutos são para nós e os gigantes é para o nosso Deus, né? Como Davizinho, ele era pequenininho, mirradinho, imagina, com uma pedrinha, né? Ia vencer um baita do gigante com uma pedrinha que tinha uma armadura no corpo inteirinho, mas o gigante deu uma bobeada aqui na testa, aqui ficou um lugarzinho sem armadura, né? E Davizinho treinava, ele era um guerreiro, durante o dia, durante a noite ele era um adorador, ele tinha intimidade com Deus, então ele estava em aliança com Deus. O gigante que você enfrenta não está em aliança com Deus. Recantaralaia cheia, suielamaste cantaralamaia. O Senhor manda te dizer nessa tarde: mas eu estou em aliança contigo. O que luta contra a tua vida, luta contra o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus que nos unge para derrotar gigantes. Amém? Então fala a palavra, né? Deus disse que a terra mana leite e mel.
Basta a gente não se rebelar contra Deus, porque se a gente brigar com Deus, quem é que vai nos defender, né? Então, nem temer o povo, porque Deus prometeu estar conosco, né? E se ele fez a promessa, ele enviou eles lá para que eles enxergassem, né? Para que eles vissem a promessa ao vivo e a cores. Então nós nunca podemos excluir Deus, né? Das nossas lutas, sempre acreditar, né? Que o que nós podemos é para nós, mas o impossível é para o nosso Deus, né? Porque ele prometeu, né? Aí eles falaram assim, ó, se a gente não se rebelar contra Deus, né? E não temermos o povo, porque Deus prometeu estar conosco, eles são o nosso pão, né? Nós vamos vencer isso de letra. Então, os 10 espias morreram de uma peste. E somente, né, eles falaram, nem nossos filhos vão entrar na terra, né? Mas eles morreram e os filhos entraram, né? E aí, Josué e Caleb também entraram porque deram um bom testemunho, porque acrescentou fé no coração deles, porque eles tinham os olhos bons, porque eles sabiam que Deus é o ajudador de quem não tem quem o ajude, né? Quando uma situação é muito difícil, Deus nos defende, Ele é o nosso ajudador, né? Ele é o que nos livra do que é mais forte do que nós. E disse para não temermos, porque Ele estaria conosco em qualquer situação. Ele fala, não te deixarei e nem te desampararei, né? Todos os dias. E se Ele prometeu, Ele não é como o homem que se arrepende, nem como o filho do homem que mente, né? Mas Ele é aquele que tem poder para fazer além do que nós vemos, sentimos ou pensamos, né? Então Deus se agradou do relatório dos 2. E os 10 só viram coisa ruim. Em vez de olhar para o fruto, olharam para o gigante, né? Ainda, além de não acrescentar fé no coração deles, também assustaram, né? Todo aquele povo, aquela multidão. Aí ele fala, né, os 2 falaram, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos prevalecer. Então, o que a palavra fala? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos pedir, Espírito Santo, me ajuda, me ensine, me capacita a alegrar o coração de Deus para que eu receba força. E como é que nós agradamos o coração de Deus? Não excluindo Ele da nossa equação, não excluindo Ele do nosso problema, sabendo que aquilo que é maior do que nós é Deus que vem nos socorrer, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E era para animar o povo, eles desanimaram, né? Eles tinham visto tanto milagre, abriu o mar, matou o faraó e os cavaleiros no mar, passaram a pé enxuto, Deus fez 2 paredes de água. Deus fez tantos milagres e a gente também às vezes é assim, né? Até aqui o Senhor fez muitos milagres, Ele deu os livramentos que nós nem vimos e os que nós vimos, né? Por isso que nós estamos vivos. E o que acontece? A gente se esquece. Ou eles achavam que Deus pode matar Faraó e os seus cavaleiros no mar, mas Deus não pode defendê-los daqueles gigantes que estavam na terra. Mas Deus prometeu a terra, né? Então, conquistar a terra era a parte deles. Olhar para os frutos gigantes era a parte deles, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Você chega até onde você coloca a tua visão e o foco. Deus levou o povo para que eles vissem a promessa, vissem o fruto e soubessem da fidelidade e do poder de Deus em cumprir uma promessa, né? Na sua grandeza, né? O que ele promete, ele tem poder para cumprir, né? Agindo Deus, ainda não se levantou na terra ninguém para impedir, né? Então, nós temos que tirar os gigantes da nossa equação e deixar Deus permanecer. Tirar os olhos do gigante da situação e mantermos os nossos olhos fixos no Deus de Israel, no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que deu a Jesus por nós. Como com Jesus Ele não nos daria de todas as coisas, né? Como Ele não nos daria o que Ele prometeu, Ele mesmo prometeu, Ele mesmo tem poder para cumprir. E
ele fala que os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram, ele tem preparado para aqueles que o ama, né? E nós fortalecemos a nossa fé sabendo, eu estou vivo hoje, até aqui Deus me ajudou, Deus me deu livramentos, e ele vai continuar, né? Ele vai continuar, e eu vou chegar, eu vou pisar na terra da promessa e vou possuí-la, amém? Caiu a conexão, mas voltou, glória a Deus, aleluia, né? Voltar os olhos para a sua grandeza, né? Que lá atrás ele já nos livrou do inimigo, ele já nos deu vários livramentos, ele é fiel e estará conosco em qualquer luta, né? Então, tira os olhos do gigante e coloca os olhos nos frutos, né? Creia na promessa de Deus, creia na fidelidade de Deus, ele é o autor consumador na nossa fé, né? Aquele que provê meios para realizar os seus milagres, apesar do problema, né, da gente às vezes olhar para o problema, mas nós temos que tirar logo os nossos olhos do problema e levantar para o Senhor, né, como no Salmo 121, eles estavam olhando as montanhas, mas daqui a pouco eles olharam mais para cima, eles viram, né, tem um Criador que cuida de mim, tem um Deus que me ama, tem um Deus que me salvou, tem um Deus que até aqui me ajudou, né? Então, olha para os frutos, tira os olhos do gigante e olha para os frutos gigantes, olha para a promessa, olha para a grandeza de Deus, olha para o Deus que até aqui nos ajudou, olha para o Deus que não mente, né? Então, como Pedro, quando ele começou a olhar a fundura, ele sabia nadar, né? Mas ele ficou apavorado com aquela ventania, né? Com aquela tempestade. E ele gritou e Jesus estava lá do lado. Então ele estava olhando todinha aquela tempestade, em vez de não tirar os olhos do Senhor. E que a gente não tire, né? Se a nossa mente, a nossa dúvida quer tirar os olhos do Senhor, que nós possamos estar sempre olhando para Ele, sempre nos voltando para Ele, crendo na promessa, crendo que Ele fala, Ele prometeu, né, está conosco todos os dias e não nos desamparará nem nos abandonará, amém? Pode uma mãe se esquecer do filho que tanto ama? Contudo, eu não me esquecerei de ti, tenho o teu nome gravado na palma da minha mão, amém? Santo Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder, o teu Santo Espírito que em nós opera. Senhor, nós cremos que o Senhor tem todo o poder para cumprir aquilo que o Senhor nos prometeu. Capacita-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a não murmurarmos. Perdão, Senhor, por toda vez que nós quisermos murmurar. Senhor, que nós quisermos, Senhor, ó Deus, duvidar, que nós quisermos olhar para os gigantes. Senhor, não nos deixa tirar os olhos de Ti, Senhor, porque é de Ti que vai vir o nosso socorro, é de Ti que vem a nossa ajuda sobrenatural. O Senhor é aquele que nos faz passar no meio do esquadrão e saltar as muralhas, assim como Davi declarou, com meu Deus eu passo no meio do esquadrão, com meu Deus eu salto muralhas, eu vou contra esse gigante em nome do Senhor, Deus da minha guerra. E o Senhor fez aquela pedra acertar no gigante. E ele caiu de boca para baixo, porque foi o Senhor que derrubou, né? E Davi pegou aquela espada, Senhor, e cortou o pescoço dele, porque, Senhor, nós não sabemos como nós vamos vencer, mas nós sabemos que o Senhor nunca perdeu uma batalha. Que o Senhor entre nas batalhas impossíveis, nas dificuldades de cada um, trazendo, Senhor, vitória, trazendo o sinal da tua glória, da tua grandeza, do teu poder e das tuas surpresas, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, caiu a internet e voltou mais escura a imagem, mas glória a Deus, deu para concluir, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus da nossa batalha, Jeová Tsidkenu, o Deus da nossa guerra, aquele que não perdeu nunca nenhuma batalha, amém? Deus te abençoe, tire os olhos do gigante e deixe os seus olhos nos frutos, porque é os frutos que estão gigantes, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe, a paz do Senhor, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós voltamos, amém? Fica na paz do Senhor.